extrapolou todos os limites constitucionais, extrapolou todos os limites da legalidade. Sem apresentar um mandato da Justiça, confrontando e invadindo a jurisdição da Polícia Legislativa do Senado Federal e, portanto, a soberania de um poder da República, os agentes, sob as ordens de Rodrigo Janot, literalmente arrombaram, este é o termo, senhor presidente, arrombaram o apartamento de meu uso funcional como senador da República em Brasília. Recolheram equipamentos e papéis desconexos. Pior, na minha outra residência particular, apreenderam 3 veículos de minha propriedade aqui em Brasília. Tudo fazendo parte de uma operação espetaculosa, midiática, com vários helicópteros, dezenas de viaturas absolutamente desnecessárias e maldosamente orquestrada pelo Procurador-Geral da República, com o único intuito mesquinho e mentiroso, como sói acontecer, de vincular a uma investigação criminosa bens e valores legalmente declarados e adquiridos nos anos ou antes de qualquer investigação, muito antes do suposto cometimento de pretensos crimes maldosamente a mim imputados. O argumento da operação, senhor presidente, vejam só, foi o de evitar a destruição de provas. Depois de 2 anos, evitar a destruição de provas como se lá houvesse algum tipo de prova. E provas de quê, afinal? E por acaso o veículo é um documento? Por acaso um veículo é um computador? Qual seria o objetivo, então, a não ser o de constranger, de intimidar e, principalmente, o de promover uma cena de espetáculo pura e simplesmente visando a exploração midiática nessa malfadada e ilegal iniciativa? Parece todos nós que já estamos vendo nos noticiários da noite os helicópteros sobrevoando diversas áreas de Brasília, os meus carros apreendidos sendo levados para a Polícia Federal de forma absolutamente irregular. E é esse aparato midiático que esse conluio de grande parte da mídia com o Ministério Público deseja oferecer à opinião pública para, de forma maldosa, equivocada, fazer com que a opinião pública tenha um juízo equivocado dos reais acontecimentos. Pergunto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se eu jamais sequer fui ouvido, se eu sequer prestei depoimento, se a operação ainda está na fase de investigação, ou seja, nem denúncia formal ainda houve, pergunto, isso é ou não é um pré-julgamento, uma pré-condenação, uma invasão de privacidade, tanto particular como institucional dessa ordem, é ou não é uma tentativa de imputação prévia de culpa, sordidamente instrumentada e encomendada pelo senhor Janot? Não é assim, senhor presidente, que se constrói um verdadeiro Estado de Direito. Não é assim, senhor presidente, que se consolida uma autêntica democracia. Não é assim, senhor presidente, que se faz a justiça que se quer. Ferir direitos individuais, invadir propriedade alheia, recolher bens declarados, tudo isso de uma pessoa que nem sequer responde a um processo, que sequer prestou qualquer depoimento e que sequer foi ouvida, é, no mínimo, violar a Constituição Federal. Buscas, apreensões, invasões,
Arrombamentos como esses, com objetivos atropelados e da forma como foram praticados, sejam eles contra qualquer pessoa, é um retrocesso. É voltar ao estado de exceção, à ditadura, desta feita, a ditadura do Ministério Público Federal. Essa é a prova, o ambiente criado que justificam plenamente as palavras de Sepúlveda Pertence, ex-procurador-geral da República. Disse ele, abro aspas, o Brasil criou dois monstros. O Brasil criou dois monstros, o SNI e o Ministério Público. Fecho aspas. E aqui lembro que o SNI, eu como presidente da República, extingui no primeiro dia de meu exercício ou do exercício do meu mandato. Do Ministério Público, tenham certeza, haverei de mostrar sua face obscura. Afinal, o papel do Legislativo, o nosso papel, é fiscalizar, inclusive o Ministério Público. Por isso, senhor presidente, por essa ação fiscalizadora que empreendo, não tenho dúvidas, é que vem no rastro de todas as denúncias das inúmeras ilegalidades cometidas pelo senhor Janot à frente do Ministério Público Federal. Desta mesma tribuna, venho denunciando há meses todos os seus crimes e falcatruas. Daqui denunciei os vazamentos seletivos e ilegais promovidos pelo senhor Janot, sempre em conluio criminoso com grande parte dos meios. Daqui denunciei o acobertamento dele em relação aos crimes cometidos na Bélgica pelo seu irmão, Rogério Janot, um procurado pela Interpol e cuja fuga para o Brasil foi por ele homiciada. Daqui denunciei o recebimento de outro estelionatário, por parte do senhor Janot, de aluguéis de sua casa em Angra dos Reis com valores não declarados ao fisco. Daqui denunciei a carteirada dada por Janot em hospital no Rio de Janeiro para diminuir a conta de internação de seu irmão. Daqui denunciei os suicídios de servidores do Ministério Público ocorridos por assédio, pressão e perseguição funcional no ambiente, promovidas no ambiente de trabalho do senhor Janot. Daqui denunciei o abuso com passagens e diárias concedidas por Janot aos integrantes do Ministério Público. Daqui denunciei as contratações suspeitas e ilegais de servidores feitas por Janot. Daqui denunciei os contratos firmados pela Procuradoria-Geral da República com a empresa amiga, extremamente amiga de comunicação, sem nenhum processo licitatório. Da mesma forma, sempre sem licitação, denunciei daqui o contrato de aluguel de imóvel de luxo no Lago Sul, em Brasília, para uso do PGR e que se provou sem serventia. Aliás, senhor presidente, essas últimas duas denúncias, o aluguel do prédio e a contratação da empresa de comunicação, ambas sem licitação, são objeto das propostas de fiscalização e controle PFS 3 de 2015 e PFS 4 de 2015, de minha autoria, já aprovadas na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, e que serão remetidas à investigação, auditoria e diligência do Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, tramitam aqui no Senado 4 representações contra o Procurador-Geral da República pelo cometimento de diversas ilegalidades no curso do procedimento investigatório, como seletividade e inércia, abuso de poder, indução, autopromoção. Quem não se lembra daquela foto patética que ele se deixou mostrar saindo da Procuradoria à noite e depois de uns tragos, que é algo comum nos seus hábitos vespertinos, desce do carro, pega um papelão escrito Salvador da Pátria
e, de forma sorridente e se achando o cara, posa para as fotografias e as imagens dos profissionais ali presentes. Autopromoção, desperdício do dinheiro público, além de uma quinta representação por improbidade administrativa. A investigação já é conhecida desde o final do ano passado e eu jamais fui sequer chamado a prestar esclarecimentos. Ao contrário disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por 2 vezes me coloquei à disposição, solicitei para ser ouvido. Foram marcadas essas datas para que eu prestasse depoimento. E na véspera de cada uma dessas 2 datas, recebi a comunicação de que o depoimento estava desmarcado. Iniciativas policialescas dessa ordem, como as ocorridas hoje, buscam apenas constranger o destinatário, alimentar o clima de terror e perseguição e, com isso, tentar intimidar. A medida invasiva traduz os tempos em que vivemos, em que o Estado policial procura se impor ao menoscabo das garantias individuais, seja de um ex-presidente, seja de um senador da República ou de um simples cidadão. Afinal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, finalizando, se nenhum representante da população legitimamente eleito está livre do arbítrio, o que dirá do cidadão comum, à mercê dos poderes do Estado? Hoje, senhor presidente, fui submetido a um atroz constrangimento. Pessoal e familiarmente, fui humilhado. Depois de tudo por que passei ao longo de minha vida, tive que enfrentar uma situação jamais por mim experimentada. Jamais por mim experimentada. Com tudo o que se passou comigo na minha trajetória política. Extremo desgaste emocional, mental e físico, juntamente com minha família, minha mulher e minhas 2 filhas de 9 anos de idade. Portanto, constrangido fui. Humilhado também fui. Mas podem ter certeza, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que intimidado eu jamais serei. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.